Quase que uma pontualidade britânica no quadro Finanças de hoje para tratar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre investimentos, economia, como fica 2020, 2021, o que temos pela frente, né? Temos aí um grande espectro da economia para ser analisado. E o nosso convidado para tratar desse assunto é o economista, professor e educador financeiro Marco Silvestre, que também está no seu Instagram, junto com os seus seguidores. Bom dia, professor. Muito bom dia a você, meu querido amigo Sérgio Duarte, bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Justiça e todo mundo que está acompanhando a gente pelas redes sociais agora. Eu imagino uma grande preocupação, assim, o pessoal te perguntando, professor, e agora, 2020, é o ano que já acabou, como ficam os investimentos, aqueles investimentos mais tradicionais, taxa Selic indo água abaixo, como é que eu fico agora? Então vamos lá, professor. Estamos hoje no segundo semestre, então, útil, né, de 2020, primeiro dia útil, e quais as perspectivas para essa economia brasileira já nessa segunda metade do ano e o que podemos antever já para 2021, professor? Você sabe que por 4 semanas consecutivas agora, Sérgio, o relatório Focus do Banco Central revisou para cima a projeção do PIB brasileiro para 2020, né? Então, sim, está claro para todo mundo que nós vamos ter uma retração forte esse ano em função da crise gerada pela pandemia, mas essas revisões das expectativas do PIB têm sido sempre para cima, ou seja, de uma retração cada vez menor, tá? Isso é explicado, na maior parte, pelo auxílio financeiro que o governo resolveu conceder às famílias de renda mais baixa agora durante a pandemia, né, aqueles R$600 mensais. De fato, isso segurou muito a onda da economia brasileira nesse pior momento de pandemia agora, né? O desafio que nós temos para o momento é o seguinte: a gente sabe que esse programa custa para o governo cerca de 50 bilhões de reais por mês. O governo brasileiro vinha fazendo, desde o ano passado, um esforço para atingir o tal do equilíbrio fiscal, o equilíbrio nas contas do governo, porque nos últimos anos o governo brasileiro estava gastando muito mais dinheiro do que arrecadava. E isso coloca toda uma pressão de desequilíbrio na economia, uma pressão de desequilíbrio do ponto de vista de uma inflação mais elevada, de juro mais elevado. Então o governo brasileiro vinha procurando enxugar as suas contas para obter um equilíbrio fiscal. Aí vem a pandemia, o governo realmente não tinha outra saída, né? Todos os meus colegas economistas fomos unânimes em dizer logo no comecinho da pandemia que o governo tinha que entrar com um programa assistencial forte para as famílias mais vulneráveis, de renda mais baixa. De fato, o governo fez isso, mas isso custa muito dinheiro ao governo. E esse é um programa, então, que não pode se perdurar, vamos dizer assim, a médio prazo. Isso é um programa emergencial, como o próprio nome sugere, né? O próprio governo está estudando substituir esse programa agora pelo programa Renda Brasil, mas a ideia do programa Renda Brasil é um programa muito mais modesto em termos de gastos governamentais e que vai colocar muito menos dinheiro no bolso das pessoas de baixa renda. Então, o que nós estamos observando agora é o seguinte: parece, Sérgio, que nós já estamos no momento de retomada, tá? Isso está claro, a retomada já começou, né? Uma força importante no primeiro momento para a retomada foi o auxílio emergencial do governo. Esse auxílio não pode perdurar. O que nós temos que ver agora é o seguinte: como é que fica a questão do emprego? Se com a retomada da economia, o nível de desemprego, que já vinha sendo mantido elevado, eram mais de 12 milhões de desempregados antes da pandemia, isso aí se aprofundou na pandemia, nós ganhamos mais 1,5 milhão de desempregados aproximadamente. O que a gente tem que ver agora é um processo de reversão no nível de desemprego, para, à medida que o governo vai retirando, vai diminuindo o auxílio emergencial, o aumento do emprego venha dando renda para o pessoal poder gastar e a economia, então, se manter aquecida. É isso que nós temos que observar agora. A retomada, Sérgio, já começou. A dúvida está muito mais agora em como é que vai ser o movimento dessa retomada, né? Tem 3 figuras que eu tenho comparado aqui. Eu digo o seguinte: ela pode ser uma retomada em V, né? Estão pensando num V aqui. Quando você tem uma queda muito acentuada, você bate lá no vale e aí você tem uma recuperação muito acentuada. Em V, né? O V. Não é o símbolo da nossa prosperidade, não. Isso aqui é um V
que não deixa de ser próspera, porque isso significaria uma retomada muito acentuada. Eu estou achando que isso não vem agora. Nós temos também a tal da recuperação em U. Você tem uma queda muito acentuada, aí você fica um tempo, vários meses, de repente até um ano para começar a recuperar, aí você volta a recuperar com força. Eu estou acreditando nesse momento, tenho conversado com vários colegas economistas, empresários também, parece que a gente está dividindo aí um consenso de que a retomada não vai ser nem o V, nem o U, tá? Vai ser mais um símbolo, sabe aquele símbolo de tarefa ticada? Quando a gente conclui uma tarefa, dá um tiquezinho. Aquele Sim. símbolo da Nike, por exemplo, você tem uma queda rápida, entendeu? Né? Bate lá no fundo, e aí a recuperação vem, mas ela vem gradual e mais lenta, mas ela vem. Nós estamos achando que nós estamos, nesse momento agora, no início, né, do comecinho daquela pontinha que começa a subir desse V torto, vamos dizer assim. Muito bem. E você que está acompanhando também pelo Instagram, pode mandar a sua pergunta para o professor Marco Silvestre. Se possível, ele vai responder. Vamos a uma outra pergunta, professor. A pandemia, então, ela acabou acelerando um processo que já vinha ocorrendo com força, que é a queda da inflação e dos juros básicos brasileiros, como eu citei logo no começo. Esse movimento ele mexeu bastante com as aplicações, né? Ficaram no passado os dias da alta rentabilidade com os investimentos em renda fixa mais conservadores. Agora, o investidor que quiser obter ganhos melhores no mercado financeiro, ele vai ter que aprender a aplicar nos ativos de renda variável. Como é que tem sido esse comportamento das ações nesse período da pandemia? E o que é um ativo de renda variável? Eu sei que nesse momento, Sérgio, a gente está falando com muita gente que tem pouca experiência como investidor. Então, quando a gente fala em ativos de renda variável, quando a gente fala em ações e tal, o pessoal fica muito preocupado, acha que é cassino, uma coisa assim. Mas é como você falou, uma coisa é a realidade. Os juros básicos caíram muito. A gente tem uma nova reunião do Copom agora, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que define a taxa básica de juros do Brasil, agora no dia 4, na quarta-feira, né? No dia 5, quarta-feira. E deve ser definido o quê? Que os juros básicos estão em 2,25% ao ano, devem cair para 2% ao ano. Quer dizer, se você acha que você vai aplicar o dinheiro na caderneta de poupança, no fundo DI, no fundo renda fixa, e vai ganhar alguma coisa, provavelmente você, mal e mal, se tanto, vai empatar com a inflação. Se você quiser ganhar dinheiro com aplicações financeiras, realmente você vai ter que pensar em ativos de renda variável. Nós estamos falando em ações, nós estamos falando em fundos de ações, os chamados fundos multimercados, nós estamos falando também dos fundos de investimento imobiliário, nós estamos falando nas operações estruturadas, aí tem toda uma família, né, de aplicações da chamada renda variável, porque o valor desses ativos pode variar com o tempo. É diferente que você põe o valor lá na poupança, você sabe que dali para menos nunca vai acontecer, mas dali para mais também vai ser sofridíssimo, né? A renda variável não, se aplica lá numa determinada ação, amanhã ela pode estar valendo mais ou pode estar valendo menos. Então, quem não tem experiência com isso, fala assim, nossa, professor, é muito arriscado, é uma roleta russa, não faz o menor sentido. Não, não é assim. Tem dois jeitos de você usar o mercado de ações, né? De forma especulativa, onde realmente é muito arriscado, ou de forma construtiva, onde você vai construindo uma carteira, uma boa carteira de ações ao longo do tempo. Sérgio, boa parte do mercado já está entendendo isso, tá? Nós tivemos um baque muito forte nas ações, como não poderia deixar de ser, no mês de março. Todas as bolsas internacionais caíram, a bolsa brasileira caiu fortemente também, tá? Mas tivemos uma surpreendente recuperação nos meses de abril, maio, junho e julho. Foi um quadrimestre muito bom, de muito boa recuperação. A Bolsa Brasileira já está operando claramente acima dos 100 mil pontos e essa recuperação realmente mostra que, assim, boa parte do público aplicador, mesmo dos pequenos aplicadores, já está se ligando que se quiser ganhar dinheiro de forma diferenciada, vai ter que aprender a fazer os seus investimentos em ações. Tem coisas a favor do mercado de ações e coisas contra nesse momento, Sérgio. A favor, a gente pode citar o seguinte, né? Nessa pandemia, a gente observou que a maior parte dos governos atuou de maneira, assim, bem forte, os governos, os bancos centrais e tal, para prover a chamada liquidez para os mercados e tentar evitar que o estrago fosse maior, tá? Em boa parte isso funcionou. Outra coisa que tem animado muito a gente é a perspectiva de uma vacina para a Covid, talvez até antes do que nós havíamos esperado, né? Talvez no final desse ano já comece aí, em alguns pontos importantes do globo, uma vacinação em massa, tá? É lógico que para a gente imunizar toda a população global de uma forma quantitativa,
razoável para a gente poder começar a sair na rua sem máscara. Isso vai demorar tempo ainda, mas é possível que já esse ano comece a vacinação em massa e, lógico, aí o pessoal se anima, a economia se anima e, lógico, que isso favorece as bolsas. A gente também tem que prestar atenção em coisas que podem, nesse momento, jogar contra as bolsas de valores, né? Porque jogam contra a economia. Uma delas é o fato de que o número de casos da Covid-19 tem ainda crescido em várias partes do globo, inclusive no Brasil, né? Não dá para dizer que o mundo todo, e muito menos o Brasil, já está no momento de que os casos estão, na média, reduzindo de forma consistente e substancial. Não, não estão ainda. Né? E na realidade a gente acha que isso só vai ser realmente plenamente resolvido com a vacina mesmo, né? E enquanto isso nós vamos tomando esses cuidados paliativos todos, mas esses cuidados remetem a gente a se resguardar mais, ficar mais em casa, as regras mais restritivas para o comércio. Então vamos dizer que isso joga contra a economia, isso joga contra a Bolsa de Valores e de uma forma bem global, essa tensão entre Estados Unidos e China, né? Essa relação mais conflitiva entre as duas maiores economias do globo, não é uma coisa que interessa também nem para a economia chinesa, nem para a economia americana, e muito menos para as outras economias do globo, que de certa forma dependem de maneira importante destas duas grandes economias. Então esses dois são os dois fatores para ficar atentos aí jogando contra, né? Mas não há dúvida que os juros básicos estão caindo, as aplicações conservadoras vão pagando cada vez menos, nós temos que aprender a fazer aplicações em renda variável. Então o importante, Sérgio, a gente tem na nossa cabeça de pequeno investidor, eu não estou falando de grande investidor tem lá a dinâmica deles e tal, estou falando do pequeno, do microinvestidor, que hoje através do sistema home broker, hoje não, né? Já de muitos anos, né? Que hoje, porque tem muita gente que só está descobrindo hoje, mas isso já faz quase 20 anos que nós temos um sistema bastante seguro, que de maneira remota, informatizada, a partir de onde você estiver, do seu notebook, do seu smartphone, você pode abrir uma conta numa corretora de valores online, não paga nada para abrir essa conta, não paga nada para manter essa conta. Lógico, à medida que você fizer movimentações, que você começar a comprar e vender ações, você vai pagar corretagem para a corretora. Isso é natural, é assim que acontece. Mas, inclusive, existem hoje corretoras de varejo que praticam valores bem baixinhos de corretagem, fazem pacote de corretagem para você poder fazer tantas compras por mês, tantas vendas por mês e tal. Então, nós temos que aprender a fazer isso, e fazer isso, eu diria, olha que interessante, é usar uma alternativa dinâmica de investimento, que são as ações, de forma conservadora, de forma tradicional. É possível fazer isso. Você não precisa usar as ações como roleta russa. Você não precisa ficar numa de especular e falar, não, eu vou comprar caro agora porque eu quero revender vou comprar barato agora porque eu quero revender caro daqui a pouco, ou eu estou vendo que está caro, eu vou vender ela agora, a ação que eu tenho, porque eu vou recomprar ela baratinho daqui a pouco e tal. Essa é a mente do especulador, do trader, tá? Veja, a operação de trading, a operação de especulação, quando eu falo especulação aqui, Sérgio, eu não estou condenando quem atua dessa forma, eu não estou, até porque existem regras e regras claras, inclusive a tributação de quem atua de forma especulativa, comprando e vendendo muito rápido na bolsa, ela é até maior, né? Paga 20% de imposto de renda sobre as operações, o tal do trader, o day trader, aquele ou aquela profissional que fica ali comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, né? Mas para nós, pequenos investidores, microinvestidores, né? A menos que você tenha bastante tempo para dedicar a isso, bastante atenção, não, é diferente. O que nós vamos fazer? Nós vamos formar carteiras de ações que com o tempo a gente vai comprando, meio que como uma coleção, tá? Por isso a gente tem que começar a pensar no investimento em ações a médio e longo prazo. A gente vai colecionando uma boa carteira de ações a médio e longo prazo, e com isso a gente vai fazendo o nosso patrimônio e vamos tendo uma rentabilidade realmente muito diferenciada com relação à renda líquida. Este é um bom momento para começar a fazer os seus investimentos, as suas aplicações em bolsa de valores, num ativo que eu digo é dinâmico, porque é de renda variável, mas a gente fazendo uma abordagem conservadora. Professor, vou aproveitar uma pergunta que tem aqui de um participante do Instagram, acho que é Luciano Rocha. Ele está perguntando aqui que ele não tem experiência em aplicação e começa a investir entre R$1.000 e R$5.000. Ele deve começar por onde? Eu já emendo com outra pergunta, né? Já que você está falando em ações. Quais seriam, então, as recomendações para quem pretende reservar um dinheiro ainda em agosto para aplicar na Bolsa?
Ô, Luciano, eu vou falar para você o seguinte, você falou entre 1.000 e 5.000. Eu já vou ficar logo com 5.000. Eu não vou aceitar essa de 1.000, não. Se você falou 5.000, é porque você consegue achar esses 5.000 aí. E é lógico que eu quero que você poupe o máximo, aplique o máximo. Mas vamos começar com 1.000, professor. Eu acho que é mais fácil. Acho que tem mais gente com R$ 1.000 para economizar. É verdade. Olha, para começar, aliás, eu digo o seguinte, hein, Sérgio? Para começar, 50 tá bom, hein? Se é tudo que você tem para começar, o importante é que você comece e começando, que você não pare. Porque o raciocínio que a gente tem que tirar da nossa cabeça é que a gente vai fazer uma única aplicação, aquela que vai dar muito certo, aquela que eu vou ganhar os tubos com ela e tal. Não, não é assim. A gente sabe que a gente vai ter que ser nós, que temos ali o nosso salário, que temos a renda do nosso negócio próprio, lá um pequeno empreendedor, uma microempreendedor e tal. O nosso dinheiro vem de pingadinho, então meio que é de pingadinho também que a gente vai ter que fazer nossas aplicações. Mas tudo sempre tem um começo, seja R$ 50, seja 1.000, seja 5.000, tá? O que nós vamos fazer, tá? Se o seu objetivo é aplicar em ações, eu digo o seguinte, você tem, em primeiro lugar, que montar na sua mente uma carteira de ações. Você tem que escolher, eu costumo recomendar, viu, Sérgio, cinco ações, 5 ações de 5 setores diferentes da economia, que eu chamo de 5 estrelas, né? Fala assim, ó, você quer colocar 5 estrelas para brilharem na sua carteira de ações, entendeu? E você vai fazer o seguinte, você define, né? Aí, Luciano, tá? E o outro amigo ouvinte também. Você vai fazer o seguinte, você define que você vai comprar, eu vou comprar R$ 1.000 agora de ação dessa primeira estrela aqui. Depois, quando eu tiver mais uma grana, eu junto mais 1.000, eu compro dessa outra aqui. Depois eu compro dessa, depois eu compro dessa, eu compro dessa. Depois, quando eu tiver mais uma grana, eu volto naquela primeira. E assim eu vou colecionando, distribuindo, como se você tivesse 5 cestinhas. Cada cestinha você vai jogar um tanto de um mesmo tipo de ação dentro daquela cestinha. O que você tem que ficar ligado é o seguinte, quais são essas ações, como é que eu faço essa escolha, tá? É aí que você começa, então, a aprender sobre os diferentes mercados em que as diferentes empresas atuam, sobre os diferentes setores, para você poder fazer as suas escolhas. Mas você vai jogando o seu dinheiro, vamos dizer assim, no rotativo, nessas 5 estrelas que você escolheu para montar a sua carteira, tá? De pouquinho em pouquinho você vai indo, de pouquinho em pouquinho você vai construindo uma carteira com perspectiva de valorização diferenciada, bem diferenciada a médio e longo prazo. Mas para quem não conhece, montar essa carteira, vale a pena seguir algum conselho? Como é que o senhor orienta essa pessoa que fica aí, como diria no interior, perdidinha nesse caso? Fica perdidinha, a gente dá dica aqui, a gente tem, nós mesmos temos as sugestões que a gente faz aqui, e quando eu faço a sugestão, eu digo o seguinte, olha, eu também não tenho bola de cristal. Eu não sei se essas ações vão se valorizar tremendamente e eu não estou procurando também ações que vão se valorizar terrivelmente a curtíssimo prazo. A minha cabeça não é cabeça de trader, a minha cabeça é uma cabeça construtiva com relação às ações. Então, eu quero recomendar aqui, por exemplo, 5 estrelas, tá? Uma carteira essencial para você ter, para você pensar em agosto agora, você pode pensar, por exemplo, em Eletrobras, que é uma empresa do setor de energia elétrica. O ticker dessa ação, né, aquelas letrinhas e o número que representa a ação, é ELET6. ELET6, ELET6. Você pode pensar em Suzano, que é uma companhia de papel e celulose, está com uma boa gestão, tem um mercado controlado que dá para segurar o preço nesse momento. Suzano, papel e celulose. É SUZB, SUSB3. Você pode pensar, por exemplo, em serviços financeiros na própria B3. A própria bolsa, tem ação da própria bolsa na bolsa. Olha que interessante, tá? Aí a ação, o ticker da ação, as letrinhas e números que você vai procurar essa ação é B3SA3, B3SA3. Você pode pensar na Randon. A Randon é uma empresa de bens de capital, tá? Ela trabalha ali 40% mais ou menos do market share do setor de reboques no Brasil, é da Randon, tá? E é um setor que está muito ligado ao agronegócio, é um setor que vai bem. Randon. O ticker da Randon é RAPT3, R-A-P-T, desculpe, RAPT4, RAPT4, RAPT4. Ou você pode também colocar o seu dinheiro lá na Rumo. A Rumo é uma empresa de logística. Opa, logística, hein? Palavra-chave aí dos próximos tempos na nossa economia. É uma empresa de logística multimodal, tá? E ela tem tido uma participação muito intensa na atividade de exportação de soja, que vai muito bem nesse momento, tá? E provavelmente vai participar desses novos projetos de infraestrutura que devem surgir com o movimento de privatizações do governo agora. O ticker dessa empresa da Rumo, empresa de logística modal, é RAIL 3.
RAIL3. Então ficam 5 sugestõezinhas aí para você prestar atenção agora em agosto. Tem outras muito boas ações na B3 para você começar a montar a sua carteira, mas já com essas 5 já dá para brincar bem legal, com boas perspectivas de valorização, sempre focando aquela coisa, médio e longo prazo, médio e longo prazo. Professor, um minuto para o senhor falar conosco sobre esse assunto que perguntaram aqui. Tesouro direto ou poupança? Dá para investir em algum ainda? Ainda tesouro direto, se você puder pelo menos esperar por esse investimento 2 anos para pegar a menor alíquota do imposto de renda, que é de 15%. Só nessa hipótese o tesouro direto vai pagar efetivamente melhor do que a poupança. Mas vamos lembrar o seguinte, hein? Os tempos de tesouro direto que pagam aquela maravilha já foram, tá? Então, se você tem títulos antigos, conserve esses títulos até a maturidade, você tem verdadeiras pérolas na sua carteira. Se você, há 5 anos atrás, leu meu livro Tesouro Direto à Nova Poupança e fez boas compras naquela época, até hoje você está beijando a minha foto, tá bom? Agora, nesse momento é o seguinte, se você quer ganhar de forma diferenciada, não vai ser nem poupança, nem tesouro direto. Você vai pensar no investimento em ações e fundos de investimento imobiliário, fundos de ações, fundos multimercados. Aos pouquinhos você vai aprendendo. Começa por uma carteira de investimentos construtivos em ações. Muito bem, professor Marcos Silvestre. Obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez no quadro Finanças, trazendo essas dicas importantes para o atual momento que estamos passando e que essa pandemia passe logo, né, professor? A pandemia vai passar sim, né? Eu tenho 52 anos de vida, como economista já são 30 anos, são 3 décadas, eu posso dizer, viu, Sérgio, que eu já vi todo tipo de crise no mercado. Né? E se tem uma coisa, essa é uma crise grave, eu não estou querendo subestimar ela não, mas se tem uma coisa que eu aprendi é o seguinte, as crises vêm e vão, e a gente fica. E as pessoas que eu conheci e acompanhei nesse tempo todo, que se deram melhor na vida como um todo, foram aquelas que disseram assim, tá bom, a crise vai passar. Eu não vou focar nela, eu não vou me enterrar nela. Eu vou ter uma visão mais longa, eu vou ter uma visão de futuro, eu vou apostar de forma positiva no futuro. Essas são as pessoas que acabam se dando melhor no final das contas. A cabeça fica melhor, o bolso fica melhor também. Professor Marcos Silvestre, obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. Até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço a todos. Vamos poupar, vamos aplicar, vamos multiplicar e vamos prosperar. Eu estou devendo um cafezinho para o senhor, tá? Vou cobrar. Logo, logo eu vou a Brasília e vou cobrar. Feito, um abraço. Um abraço, agora, queridos. 8h52 em Brasília.